Olhos sujos no relógio da torre, não. O tempo não chegou de completa justiça, o tempo ainda é de fezes. Maus poemas, alucinações, espero. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão, eu tento me explicar, mas os muros são surdos. Os muros são surdos. Bem-vindo ao canal para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o tempo. Tempo tão discutido entre os historiadores e que as pessoas mal fazem ideia do que seja discutido, talvez nem saibam que existe uma discussão. Mas eu vou trazer isso aqui para vocês. Tempo. Tempo histórico, tempo de longa duração, tempo de baixa duração. Deixa eu só abaixar isso aqui. Tempo de longa duração, tempo de média duração, tempo de curta duração, isso já foi ultrapassado. Mas isto revolucionou o estudo da história e das ciências humanas no tempo em que ele foi lançado. Estamos falando de Fernand Braudel. Um tempo em que a história já não era mais considerada como a ciência que decifraria o passado. Ou muito mais forte que isto, a história nem era considerada ciência séria, metódica, teórica e capaz de trazer interpretações factídicas, comprováveis. Bom, a história passou por um sério problema, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as grandes teorias, as grandes interpretações do mundo, como a marxista, a estruturalista, a psicanalítica, ou a freudiana, a teoria de Goethe, as grandes explicações para tudo, a teoria de Max Weber, dos grandes sociólogos, a ideia era basicamente uma para todas, Vocês, com todas as suas metodologias e teorias para explicar tudo, nos levaram a cometer crimes. Nos levaram a cometer crimes incompreensíveis, tão horríveis, tão horripilantes que chegam a ser incompreensíveis. Em torno de 50 a 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial e morreram de uma maneira que não tinha necessidade de tanta morte. Não havia necessidade de invadir os vilarejos e matar todos, de bombardear as capitais, de destruir os monumentos, de sequestrar comunidades inteiras e exterminá-las, abater seres humanos. Não havia necessidade de testar armas nucleares. Não havia necessidade de ter derramado tanto sangue sobre esta terra. A Mãe Gaia ficou completamente encharcada de sangue durante 39 a 45, 6 anos. Isso, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Isso, 6 anos. Mãe Gaia foi banhada pelo sangue e isto consumiu muito da legitimidade, da confiança, consumiu... Mas que inferno! Consumiu muito da legitimidade, da confiança, da segurança que se tinha nas explicações, na ciência. O ser humano acabou percebendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas esse sentimento já tinha vindo com a Primeira, que a ciência e essa loucura pela tecnologia e pelo progresso tinha seu preço a ser pago. E ele era caro demais, E a história, coitadinha, tá aí. Já era
criticada, né, tratada como uma ciência do passatempo, né, das curiosidades, uma ciência para quem tinha tempo a gastar à toa. Até hoje algumas pessoas acreditam que seja isso. Aliás, a maioria acredita que seja isso. A ciência fútil das curiosidades, das historinhas para ouvir antes de dormir. E Fernand Braudel, na terceira geração dos anéis, segunda, tanto faz. Fernand Braudel era dos análises, uma escola histórica que teve um papel importantíssimo na redescoberta, né, de mecanismos científicos que estavam perdidos, que renovaram a ciência, colocaram ela no topo mesmo, a ciência histórica no topo das ciências humanas, até mais do que a filosofia, na época em que a história estava bombando, até a final da Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, Fernand Braudel pega uma história pouco financiada, uma ciência com pouco financiamento, com pouca credibilidade, os historiadores sendo formados e jogados, as mínguas, as moscas. Foi aí que ele começou a articular coisas que ele achava necessárias para que a história voltasse a estar no patamar de ciência importante, tanto para a academia como para a sociedade. Foi aquele ele visitou, e ele fala, né, vamos olhar os jardins das outras ciências, estão muito mais bem cuidados, verdes, com flores, enquanto o nosso da história está seco, sem graça, abandonado, está velho. Existe uma diferença entre velho e antigo, mas depois a gente fala sobre isso, mas está velho, está ultrapassado. E ele foi olhando, né, e o que ele viu, que o levou a fazer várias teorias, mas o que ele viu agora, a questão do tempo histórico, foi a antropologia de Lévi-Strauss, a antropologia estruturalista. Essa antropologia estruturalista diz que há estruturas quase que fixas nas comunidades humanas. Há estruturas quase que permanentes dentro da forma do homem, do ser humano se interagir consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Ele fez isso observando aldeias indígenas, inclusive ele vê até aqui no Brasil, tem fotografias raríssimas de tribos que já não existem mais, e fez estudos muito bons. Fernand Braudel olhou aquilo como uma criança olha um doce da vidraçaria de uma doceria, com os olhos brilhando, e disse: está aí talvez uma das respostas que eu buscava, o estruturalismo. Como que eu posso usar isso na história? E aí, depois de muito pestanejar, depois de muito vagar pelo deserto da confusão, da dúvida, da pesquisa, levando sol quente nas costas, que é uma metáfora para o esforço do estudo, da leitura, da discussão, da reflexão, Fernand Braudel finalmente lança um artigo revolucionário para a época. Ele lança um artigo falando sobre as durações do tempo, que eram 3. Para ele existiam eventos, momentos de diferentes durações. Dependia do ângulo que estávamos olhando. Estávamos buscando fatos políticos, a história tradicional, né, com seus fatos, suas datas, seus nomes, seus lugares. Ele fala que esse é um tempo curto, menos importante, que o historiador está muito apegado na época a este tipo de tempo. Esse tempo é sem graça, é das curiosidades, é do ter conversa para falar entre amigos, ter assunto.
o tempo evenimental, que ele chama o tempo do eventual, o tempo fatídico, do fato, do acontecimento. É um tempo que dura um dia, uma semana, que seja um mês, mas ele é curto, perto de toda a duração da história, ele é curto, ele é quase que insignificante. Ele fala, mas este é o erro do historiador, este é o erro da história que a levou à falência, se apegar ao trivial, ao pouco, ao não importante. Ele fala, algumas tentativas já foram feitas, e alguns trabalhos bonitos foram feitos. E ele fala, e este tempo, o segundo tempo, é mais importante, é mais interessante. Ele fala que é o tempo dos períodos, né? Alguns séculos. É um tempo de um conjunto de cultura, e é um conjunto de cultura, de formas sociais de se viver, de jeitão mesmo, um jeitão, uma cultura, uma época, um contexto, que ele chama. Contexto é o tempo das conjunturas, é um tempo em que eu vou falar de uma época, sei lá, Idade Média, ou vamos falar a onda Tupi-Guarani no Brasil, a primeira onda migratória de seres autóctones não mongoloides que vieram, a Luzia estava no meio deles, veio junto com eles. Vamos falar da segunda onda migratória. Que cultura havia ali? Nós não estamos falando de um único evento, mas de uma época, de um movimento cultural e longo da humanidade. Nós estamos falando de algo muito mais interessante. E aí ele vem com a cereja do bolo, que ele se orgulha todo de ter trazido esse tipo de tempo. Inclusive ele escreveu um livro e alguns autores o seguiram, né? Como ele escreveu o livro O Mediterrâneo, se eu não me engano, História do Mediterrâneo, que ele trata 1000 anos de história em um livro. Carlo Ginzburg também lançou História Noturna, que ele tenta pegar desde o primeiro mito escrito até os mitos atuais. Não, ele não chega aos atuais, ele chega ao século XIX. Mas ele pega 4, 5 mil anos de história e coloca num livro. É o tempo da longa duração, eu diria imensa, quase que incalculável, inimaginável duração. O tempo das estruturas. É o tempo da mudança lenta. Ele chama isso de uma estrutura mental, uma estrutura de pensamento. Chega, né? Se tiver muito difícil, você fala, reclama. Se não tiver, tá bom. Vou continuar assim e depois eu falo mais sobre esse vídeo. Chega. Tchau.